O deserto é um lugar onde o silêncio não é apenas a ausência de som, mas uma presença quase sólida que esmaga os pensamentos. Antes do amanhecer, a atmosfera no acampamento de Abraão era densa e carregada de uma eletricidade invisível. O vento cortante da madrugada soprava entre as tendas, trazendo consigo aquele frio seco que parece penetrar até a medula dos ossos. Naquela escuridão profunda que sempre precede o caos emocional, o mundo parecia ter parado de girar apenas para observar o que estava prestes a acontecer. Abraão, o patriarca que atravessou terras distantes e enfrentou reis poderosos, estava agora diante do maior e mais terrível desafio de sua longa existência. Ele conhecia a voz que falava com ele, mas nunca, em décadas de caminhada, aquela voz tinha pedido algo tão devastador. No silêncio absoluto da noite, o chamado do Senhor ecoou novamente. Não foi um trovão ensurdecedor, mas um som que vibrou na própria alma do homem. Quando o Criador pronunciou o nome de Abraão, o ar ao redor parecia ter se tornado mais pesado, como se a gravidade tivesse dobrado de intensidade. A ordem foi direta, clara e dilacerante para o coração de qualquer pai. Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Ali, você o oferecerá em sacrifício. Essas palavras transformaram a noite que deveria ser de descanso em um cenário de terror e reverência absoluta. Como alguém consegue responder ao absoluto quando o que é pedido parece rasgar o próprio peito e contradizer todas as promessas feitas anteriormente? Nesse momento, surge uma pergunta que atravessou milênios e continua ecoando até os dias de hoje para cada um de nós. Você seria realmente capaz de entregar o seu único milagre de volta para as mãos do Criador? É fácil ser grato quando recebemos o que desejamos, mas a verdadeira face da fé se revela quando somos chamados a abrir mão daquilo que mais valorizamos. Abraão olhava para a entrada de sua tenda, sentindo o peso de uma escolha que nenhum ser humano deveria ter que fazer. De um lado, o amor visceral por um filho que foi esperado por 100 anos. Do outro, a obediência incondicional a um Deus que nunca o havia abandonado. Enquanto a luz pálida do pré-amanhecer começava a atingir o horizonte, Abraão se aproximou do lugar onde Isaque dormia. O contraste era torturante. O rosto do jovem estava em completa paz, com a respiração calma e rítmica de quem confia plenamente na segurança do lar e na proteção do pai. Abraão observava cada detalhe daquele rosto, lembrando-se das risadas e da alegria que Isaque trouxe para a sua velhice. Ele era a prova física de que Deus cumpre o impossível. Agora, no entanto, aquele mesmo milagre precisaria ser colocado sobre um altar. A dor de Abraão não era barulhenta, era um grito mudo que se perdia na vastidão da areia. O conflito entre o amor humano e a soberania divina criava uma tempestade interna que ameaçava desmoronar o espírito do velho patriarca. A partida aconteceu em um silêncio sepulcral. O som dos passos na areia fofa parecia mais alto do que o normal, marcando o ritmo de uma caminhada que ninguém desejava iniciar. Abraão mesmo preparou a lenha para o sacrifício, sentindo a textura áspera da madeira em suas mãos calejadas. Cada golpe do machado na madeira era como um batimento cardíaco acelerado pela angústia. Ele não acordou Sara, não explicou nada aos servos além do necessário. Havia algo naquela missão que não permitia explicações lógicas ou discussões humanas. Cada passo dado para longe do acampamento era um passo em direção ao desconhecido, um afastamento deliberado de toda a lógica e do conforto que a vida lhe oferecera até então. A atmosfera sensorial daquela manhã era carregada de significados amargos. O cheiro da terra seca e poeirenta misturava-se ao odor acre dos animais que carregariam as provisões. O peso do cutelo em sua cintura era uma presença constante e fria.
Cada vez que o metal batia contra a sua coxa, era um lembrete do que estava por vir no topo do monte. Abraão olhava para o horizonte e via o vulto do Monte Moriá surgindo como uma sombra gigante, uma silhueta que parecia tocar o céu e, ao mesmo tempo, esconder um destino terrível. O sol começava a subir, mas para o patriarca, o mundo estava ficando cada vez mais escuro. Como um pai explica ao filho que o destino deles é um altar de sacrifício. Essa pergunta martelava a mente de Abraão a cada quilômetro percorrido. Isaque caminhava ao seu lado, jovem e vigoroso, sem imaginar que carregava em seus próprios ombros a madeira que serviria para o seu fim. O que se passa na mente de um homem que caminha deliberadamente para o sacrifício daquilo que ele mais ama na terra? Não havia revolta nos olhos de Abraão, apenas uma tristeza profunda e uma determinação que beirava o sobrenatural. Ele não questionava o porquê, mas lutava para entender como a promessa de uma descendência numerosa sobreviveria se o herdeiro fosse morto. A jornada de 3 dias estava apenas começando e cada minuto parecia uma eternidade de agonia silenciosa. O deserto, com sua imensidão indiferente, servia de testemunha para aquela prova de fidelidade extrema. Pai e filho caminhavam juntos, mas em mundos diferentes. Um vivia a inocência da juventude, enquanto o outro carregava o peso de um julgamento divino sobre os ombros. O destino final estava à vista, mas o preço para chegar lá parecia alto demais para qualquer ser humano suportar. Antes de continuarmos com essa jornada transformadora, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A caminhada em direção ao Moriá continua, e o que acontecerá a seguir desafiará tudo o que você acredita sobre sacrifício e provisão. A tensão só aumenta à medida que o pé da montanha se aproxima e o diálogo entre pai e filho se torna inevitável. Para compreender a magnitude do que Abraão estava vivendo naqueles instantes, é preciso olhar para trás, para as décadas de silêncio e espera que moldaram o seu caráter desde que deixou a sua terra natal. Isaque não era apenas um filho nascido na velhice. Ele era o monumento vivo de uma promessa que parecia impossível aos olhos da biologia e do tempo. Durante 25 anos, Abraão e Sara caminharam sob a palavra de que seriam pais de uma multidão, enfrentando a esterilidade e o peso dos anos que pareciam zombar de sua fé a cada novo ciclo de lua. Quando Isaque finalmente nasceu, cada riso do menino era um eco da fidelidade de Deus e um testemunho de que o tempo do Criador não segue os relógios dos homens. Ele representava a prova física de que o Eterno cumpre o que diz, independentemente das circunstâncias. Portanto, pedir Isaque de volta não era apenas pedir uma vida humana. Era, sob a ótica da razão, pedir a anulação da própria aliança que sustentava a existência de Abraão. Isaque era a base de todo o futuro prometido, e agora, esse futuro parecia estar prestes a ser consumido pelas chamas de um altar. Naquela época e região, o conceito de sacrifício era algo comum e brutal, muitas vezes marcado por rituais de povos vizinhos que ofereciam seus filhos a ídolos de pedra em busca de favores divinos. No entanto, o Deus de Abraão sempre se revelara de uma forma diferente. Um Deus que valorizava a vida e estabelecia relacionamentos baseados na confiança e na justiça, não em ritos de sangue sem propósito. Essa ordem divina subvertia tudo o que o patriarca conhecia sobre o caráter do seu senhor até aquele momento. Se a linhagem deveria vir através de Isaque, como essa mesma linhagem continuaria se o herdeiro fosse morto antes mesmo de deixar descendentes. A fé de Abraão estava sendo testada em um nível onde a lógica e a espiritualidade entravam em uma colisão frontal violenta. Era um teste de confiança pura, desprovida de qualquer explicação racional que pudesse acalmar o coração batendo forte de um pai que amava o seu filho acima de todas as coisas terrenas.
Os 3 dias de jornada em direção ao Monte Moriá foram marcados por uma agonia silenciosa que as palavras mal conseguem descrever com justiça. O sol escaldante do deserto castigava a pele e secava a garganta, mas a verdadeira queimadura estava acontecendo dentro da alma de Abraão. Cada passo dado sobre a areia quente e as pedras soltas era como uma batida surda de um relógio que caminhava inexoravelmente para um fim trágico. O silêncio entre pai e filho tornou-se uma presença quase insuportável. Isaac, com a vitalidade e a curiosidade natural da juventude, possivelmente tentava puxar conversa para aliviar a tensão da caminhada, mas encontrava um pai mergulhado em um oceano de pensamentos profundos e sombrios. A sede que sentiam não era apenas por água fresca, mas por uma palavra de alívio ou uma mudança de planos que não vinha dos céus. O tempo parecia ter se transformado em uma substância densa e viscosa, difícil de atravessar, onde cada minuto carregava o peso de uma vida inteira de memórias e esperanças. Dentro de Abraão, uma guerra invisível e feroz estava sendo travada sem tréguas. De um lado, a memória vívida da promessa feita sob o céu estrelado, de que ele seria pai de muitas nações e que sua descendência seria impossível de contar. Do outro lado, a realidade esmagadora da ordem atual, que exigia o sacrifício do único herdeiro legítimo dessa mesma promessa. Como conciliar o Deus que promete com o Deus que pede a devolução do milagre? Essa luta interna não tinha testemunhas humanas, mas era o campo de batalha mais sagrado e terrível que o patriarca já havia pisado em toda a sua jornada. Ele se lembrava de cada vez que o invisível falara com ele no passado, guiando seus passos desde a Caldeia, e essa mesma voz, que agora pedia o impossível, era a única bússola que ele possuía em meio ao caos emocional. A fé, naquele cenário desolador, não era a ausência de medo ou a falta de dúvidas, mas a decisão férrea de continuar caminhando mesmo quando o caminho parecia levar diretamente para o abismo. No 3º dia da viagem, ao levantarem os olhos e avistarem o topo do monte ao longe, o clima ao redor deles mudou drasticamente. O Monte Moriá não era mais apenas uma coordenada ou uma sombra no horizonte, mas uma realidade inevitável que exigia uma posição definitiva. Abraão pediu aos seus servos que ficassem para trás com o animal de carga, dizendo uma frase que ecoaria através das gerações. Ele afirmou que ele e o moço iriam até lá para adorar e que depois disso voltariam para junto deles. Essa afirmação, carregada de uma esperança quase desesperada, revela o nível de confiança sobrenatural de um homem que acreditava que, mesmo que o seu filho morresse, Deus seria poderoso o suficiente para ressuscitá-lo dentre os mortos apenas para cumprir a sua própria palavra. Enquanto subiam a encosta íngreme, Isaac, carregando a lenha pesada que serviria para o próprio sacrifício, finalmente quebrou o silêncio com uma pergunta que deve ter soado como um trovão devastador no coração de seu pai. Meu pai, aqui estão o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? A voz de Isaac era clara e cheia de uma inocência que cortava como a lâmina mais afiada. Ele não tinha malícia. Apenas uma curiosidade prática diante do que faltava para realizar o ritual de adoração que estavam acostumados a fazer. Abraão parou por um longo segundo, sentindo o ar fugir de seus pulmões, enquanto olhava para o rosto do filho. Como olhar nos olhos do seu próprio milagre e dizer a verdade nua e crua? Sua resposta foi curta, mas carregada de uma profundidade espiritual e profética que ultrapassava o seu próprio entendimento no momento. Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Naquela pequena frase, Abraão entregava o seu destino, o de seu filho e o de toda a sua linhagem totalmente nas mãos do Criador. Ele não tinha uma solução pronta, não tinha um plano de fuga,
e não via nenhum animal escondido entre as rochas. Ele tinha apenas uma convicção que desafiava a própria morte e a lógica dos homens. Esse diálogo, embora breve, foi o momento mais dilacerante da subida, pois cada palavra dita era um passo a mais em direção ao cume, onde a promessa se encontraria com a provação final. Ao chegarem finalmente ao topo do monte, o cenário estava montado para o ato que desafiaria a compreensão humana. O som das pedras, sendo empilhadas para formar o altar, ecoava pelo vale silencioso, como o bater de um martelo em um julgamento. Abraão trabalhava com movimentos lentos, deliberados e precisos, transformando cada gesto em uma oração muda e em um adeus doloroso. O suor escorria por seu rosto cansado, misturando-se às lágrimas contidas que ele tentava desviar do olhar do filho. Isaque observava o pai em silêncio, e aos poucos, a compreensão terrível começou a substituir a curiosidade em seus olhos jovens. Ele já não era uma criança pequena, mas um rapaz forte e ágil que poderia facilmente ter resistido ou fugido de um pai já centenário e enfraquecido pelo esforço. No entanto, o que se viu naquele topo de monte foi uma demonstração de coragem silenciosa e submissão que espelhava perfeitamente a fé do próprio Abraão. O momento da entrega total estava chegando, e o suspense no ar era tão denso que parecia poder ser cortado com as mãos. Isaque finalmente compreendeu que o cordeiro de que seu pai falara com tanta convicção era ele mesmo, o filho da promessa. Em vez de se rebelar ou questionar a sanidade do patriarca, o jovem escolheu confiar no amor do pai, que por sua vez depositava toda a sua existência na confiança no eterno. Existe uma beleza trágica e ao mesmo tempo sublime nessa entrega voluntária, onde o laço de sangue e de espírito entre os dois estava sendo esticado até o limite máximo da resistência humana. Abraão, com as mãos trêmulas mas o coração determinado, começou a amarrar o filho sobre o altar de pedras, colocando-o sobre a lenha que o próprio Isaque carregara montanha acima. O silêncio que se seguiu àquele ato foi o mais profundo e pesado de toda a jornada. Era o silêncio da rendição absoluta, o ponto exato onde a vontade do homem se anula completamente perante a soberania divina. O altar estava pronto, a lenha estava disposta, e o coração de Abraão batia em um ritmo frenético, enquanto ele estendia a mão para o instrumento que selaria o destino daquela prova de fogo sob o olhar atento de todo o céu. O cutelo brilhava com uma luz fria e impiedosa sob o céu que parecia ter ficado subitamente nublado sobre o topo do Monte Moriá. O braço de Abraão estava erguido, os músculos tensos e a mente em um estado de suspensão que desafiava a própria realidade. Naquele instante supremo, o tempo não era mais uma contagem de segundos, mas uma massa densa e opressiva que pesava sobre os ombros do patriarca. Isaque estava deitado sobre o altar de pedras, a lenha seca pressionando suas costas, e o seu olhar permanecia fixo no rosto do pai. Não havia resistência no corpo do jovem, nem gritos de desespero. Havia apenas uma aceitação silenciosa que ecoava a mesma entrega que Abraão estava prestes a realizar. O coração do velho homem batia com tanta força que o som parecia preencher todo o vale lá embaixo, uma batida rítmica que marcava o fim de todas as suas esperanças humanas e o início de algo que ele ainda não conseguia compreender plenamente. A lâmina começou o seu movimento descendente, cortando o ar com um zumbido quase imperceptível. Foi exatamente nesse milésimo de segundo, quando a fronteira entre a vida e a morte se tornou uma linha invisível, que o sobrenatural rasgou o tecido da realidade física. Uma voz carregada de uma autoridade cósmica, mas vibrando com uma urgência divina, explodiu do vazio. Abraão! Abraão! O grito não veio do horizonte, mas pareceu brotar de dentro de cada átomo ao redor deles. O braço do patriarca congelou no ar,
paralisado por uma força que não era deste mundo. O suor escorria por sua testa, misturando-se às lágrimas que finalmente encontraram o caminho para fora. Ele respondeu com a voz embargada, um sussurro que carregava todo o peso de sua jornada. Eis-me aqui. O anjo do Senhor então completou a ordem que mudaria para sempre o curso da história humana. Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O alívio que inundou o ser de Abraão foi tão violento que ele quase caiu de joelhos sobre a terra batida. O cutelo caiu de sua mão, ressoando contra as pedras do altar como o som de uma libertação definitiva. O mundo, que antes parecia escuro e sem saída, subitamente recuperou suas cores e seu brilho. Abraão aproximou-se do filho com mãos trêmulas e começou a desamarrar as cordas que prendiam Isaque. Ao sentir o calor da pele do jovem e o ritmo de sua respiração viva, o patriarca compreendeu que Deus nunca desejara o sangue do menino, mas sim a entrega total do coração do pai. A prova de fogo não era sobre a morte de uma criança, mas sobre a morte do ego e da idolatria de uma promessa. Naquele topo de monte sagrado, a fidelidade de Abraão foi declarada absoluta e incontestável perante os céus e a terra, estabelecendo um padrão de fé que ecoaria por milhares de anos. Enquanto pai e filho se abraçavam em um silêncio carregado de uma gratidão impossível de descrever em palavras, um som diferente chamou a atenção de Abraão. Era o barulho de algo se debatendo em um matagal próximo, um ruído de galhos quebrando e de respiração animal. Ao olhar para trás, ele viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto espinhoso. Naquele momento, a profecia desesperada que ele havia dito ao filho durante a subida tornou-se uma realidade física palpável. Deus proverá para si o cordeiro. A provisão divina não chegou antes da obediência nem depois da tragédia, mas exatamente no instante em que a entrega se tornou completa. Abraão tomou o animal e o ofereceu em sacrifício no lugar de seu filho, selando aquele lugar com um novo nome, Javé-Jiré, que significa o Senhor proverá. O monte da agonia havia se transformado, pela eternidade, no monte da provisão sobrenatural. A descida do monte foi marcada por uma atmosfera completamente transformada. Abraão e Isaque não caminhavam mais como um pai carregando um segredo terrível e um filho cheio de dúvidas. Eles caminhavam como herdeiros de uma aliança inquebrável, como dois homens que haviam olhado para o abismo e encontrado o amparo do Criador. Isaque, que subira carregando a lenha de seu próprio sacrifício, descia agora com a maturidade de quem havia sido devolvido à vida por um ato de misericórdia divina. O laço entre eles não era mais apenas de sangue, mas de uma experiência espiritual compartilhada que nenhum outro ser humano poderia entender plenamente. Eles voltaram para os servos que os esperavam ao pé do monte, e a afirmação de Abraão de que ambos voltariam cumpriu-se de uma maneira que ultrapassava toda a lógica natural. Hoje, a história desse quase sacrifício nos convida a uma reflexão profunda sobre a nossa própria existência. Todos nós possuímos os nossos próprios Isaques. Eles são os nossos sonhos mais preciosos, os nossos planos de carreira, as pessoas que amamos desesperadamente ou as conquistas que definem quem pensamos ser. Muitas vezes, esses Isaques tornam-se o centro de nossa órbita, ocupando o espaço que deveria pertencer apenas ao que é eterno. O convite do Monte Moriá não é para que destruamos aquilo que amamos, mas para que tenhamos a coragem de soltá-los. Quando abrimos as mãos e entregamos o que nos é mais caro, não estamos perdendo nada. Estamos, na verdade, permitindo que Deus purifique o nosso amor e nos devolva esses milagres com um novo propósito, livres do peso da nossa possessividade e do nosso medo. A obediência no escuro
é o prelúdio necessário para a luz do milagre. Abraão caminhou por 3 dias em silêncio e agonia, porque confiava mais no caráter do Criador do que em sua própria capacidade de entender os porquês da vida. Ele nos ensina que a verdadeira fé não consiste em ter todas as respostas, mas em confiar em quem detém as perguntas. Se você se encontra hoje diante de um altar difícil, sentindo que o que lhe é pedido é pesado demais para carregar, lembre-se de que o mesmo Deus que enviou o carneiro no último segundo continua atento a cada passo da sua caminhada. Ele não deseja a sua dor, mas a sua confiança absoluta. Ao concluirmos essa jornada pelo deserto e pelo cume do Moriá, fica a lição de que o sacrifício perfeito é a nossa vontade rendida. A linhagem de Abraão tornou-se de fato numerosa como as estrelas do céu, não apenas pelo sangue, mas por todos aqueles que, através dos séculos, aprenderam a dizer sim ao Eterno mesmo quando tudo parece dizer não. Que o seu coração encontre descanso na certeza de que, no monte do Senhor, a providência sempre chega para aqueles que escolhem caminhar pela fé e não pela vista. O milagre não é apenas a vida de Isaque preservada, mas a transformação de Abraão no pai de todos os que acreditam que acima de qualquer dor ou perda existe um Deus que tudo provê.